igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus, amém? É sempre um motivo de muita alegria podermos estar aqui na casa do Senhor para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Fico feliz em ter alguns irmãos e a irmã Francilene que está com a gente hoje. Nós vamos continuar pelo irmão Luiz, está em recuperação. Tenho certeza que Deus já tem agido do começo até o fim, né, irmã Francilene? Deus é maravilhoso. Eu fico feliz em ver você aqui, minha irmã. Para a glória de Deus. Irmãos, vamos para os avisos da semana. Lembrando que hoje estivemos pela manhã nossa escola bíblica dominical. Foi uma bênção para a glória de Deus. Temos estudado ética cristã. Tem sido um momento muito bom de aprendizado para a nossa vida diária. Irmãos, esse mês aqui nossa agenda da semana. Escola bíblica dominical. Domingo hoje, Santa Ceia do Senhor. Quarta-feira, culto de oração e doutrina, às 19 horas. Vamos se fazer presente, é um momento que nós compartilhamos, dividimos as nossas angústias, tanto para com Deus como com os irmãos em oração, amém? E esse mês também, no dia 10/6, nós vamos ter encontro de casais. Convidei um pastor amigo de longa data, o pastor Osmar Brandão, fui co-pastor junto com ele, ali na Igreja Bíblica do Bom Sucesso durante quase 5 anos. Ele vai estar trabalhando o tema casamento e finanças. Você anote na sua agenda para estar aqui, os casais, para aprender um pouco mais sobre essa dádiva que o Senhor tem nos dado, que é manter a família, manter o elo entre o marido e a mulher, que é o princípio que nasceu no coração de Deus. Amém? Culto de casais, no dia 10/6. E no dia 15 vamos ter culto de jovens. Irmãos, é um culto dirigido pelos jovens da nossa igreja, mas é um culto da igreja. A partir das 19h30, os meninos têm trabalhado vários temas no decorrer do culto de jovens. E o tema desse mês é Aviva, Senhor, a tua obra. Muito bom a gente estar trabalhando isso, reavivar o amor, reavivar o nosso compromisso para com Deus. E esse compromisso, ele começa a ser avivado no nosso coração e se dá continuidade na igreja do Senhor. Amém? Dito isso, os avisos da semana, irmãos, eu tenho feito exposição no livro de 1 Pedro, estou no capítulo 3. Eu ia iniciar do 18 até o final para encerrar logo, mas ao fazer o meu devocional diário, Deus me compeliu a observar uma palavra que me chamou muita atenção. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 3, vamos ler o verso 16 e o verso 17. E aqui nós encontramos uma palavra que nos abre um leque de entendimento, mas também nos abre um leque de dúvidas. Eu quero estar trabalhando aqui em 1 Pedro, o tema: mantenha a boa consciência em Cristo Jesus. Vamos ver sobre consciência. Amém? Eles estão comigo? 1 Pedro, capítulo 3, versos 16 e 17. Nós falamos domingo passado sobre o senhorio de Cristo, pois hoje eu quero estar trazendo para a nossa mente uma consciência digna, limpa, uma boa consciência diante de Deus, que nos diz assim no verso 16 e 17: mas façam isso com mansidão, temor e com boa consciência, de modo que naquilo em que fala mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo Jesus. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra por praticarem o bem do que praticando o mal. Oremos ao Senhor. Ó Deus amado, Pai bendito, abra, ó Deus, o nosso entendimento, Senhor, nosso leque de aprendizado. Diante de nós, ó Deus, está aberta as coisas Escrituras,
nos revela ela, ó Pai, nos modifica, nos transforma a nossa mente, a nossa consciência em Cristo Jesus. É o que eu te peço em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Irmãos, observe no verso 16: mas façam isso com mansidão e temor, e com uma boa consciência. A consciência é uma das faculdades do espírito humano, o tribunal instalado por Deus em todas as pessoas, de modo que aprove o que é correto e reprova o que é errado. Mas depende muito como está a nossa consciência, se é uma consciência limpa diante de Deus, ou uma consciência que nos faz ver o erro como algo correto. A consciência, entretanto, é uma razão do pecado original. Foi corrompida como todas as demais faculdades do espírito e da alma. Através do pecado original, a nossa consciência foi corrompida. Antes nós tínhamos uma consciência limpa, uma consciência santa diante de Deus. Em razão desta corrupção, em vez de ser naturalmente uma boa consciência, ela tende a ser má, por funcionar aprovando o mal, reprovando o bem. Isto é dado que é a influência do meio que vivemos, do meio que aprendemos. Muitas vezes nos é passado que devemos mentir, sabendo que a mentira é errado. Devemos desobedecer os pais e fazer coisas escondidas, sabendo que é errado. Mas isso nos é ensinado ao longo da vida, ao longo de nossas famílias. Observamos aqueles que praticam uma boa conduta e aqueles que praticam uma má conduta, pela cultura, pela sociedade, que são contrárias à vontade divina, infelizmente. E esta corrupção pode evoluir até o ponto de a consciência se tornar cauterizada, ou seja, insensível ou inexistente naqueles que perderam o sentido dos valores, dos padrões morais, espirituais e dos padrões bíblicos. O que é essa palavra cauterizar? Quando você tem um corte, ele tem que ser estancado, tem que ser colocado algo para cauterizar a inflamação. Então ali passa a matar qualquer meio que possa crescer uma inflamação em um corte, pois muitas vezes a nossa consciência está cauterizada para aquilo que é divino, para aquilo que é bom, fechada, em outras palavras. Mas uma consciência segundo Deus, de modo geral, foi perdida por todos por causa do pecado. E nenhum de nós estamos livres desse pecado. Somente pela restauração em Jesus Cristo pode ser a forma e pode ser formada em nós uma boa consciência que atua em nós conforme padrões da palavra de Deus. Então nós só vamos ter uma consciência limpa, digna, se conhecermos a Cristo. Essa é a dura realidade. Quando nós não conhecemos a Cristo, há uma diferença grande de entender em nossa consciência o que é errado e o que é certo. Achamos que tudo é normal, tudo é igual, que mentir é natural, que o pecado do adultério é natural, que o pecado de matar ou roubar é natural, mas não é. E a nossa sociedade corrupta pelo pecado, pela desobediência, por não querer a Deus, tem passado isso para nós. E nós, como família, temos passado isso para os nossos filhos. Daí a importância
da compreensão e da meditação diária da Bíblia, o progresso no conhecimento de Jesus e da palavra, porque quanto maior for este progresso, maior a nossa consciência fica, mais conduziremos a nossa consciência à vontade e à imagem de Deus. Irmãos, a palavra consciência vem de dois termos latinos, cor, que tem o mesmo significado da nossa linguagem, sir, que significado mais amplo é o saber. Então a nossa consciência parte pelo saber. O significado mais amplo para a nossa língua é um sentimento, um conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos na totalidade do seu mundo interior. É entender o que abrange toda a sua vida, um sentido ou percepção do ser humano. Ele possui do que é moralmente certo ou do que é moralmente errado, motivos individuais em nossa vida. Muitas vezes a nossa consciência nos prega peças. Para um, o que fazemos é certo, para outros é errado. E assim a nossa consciência vai nos traindo, infelizmente. A consciência é uma instância, é um poder implantado em nós que avalia moralmente os nossos atos, nossos pensamentos, os nossos planos e nossas opiniões. A consciência é aquela voz interior que impele a pessoa a fazer ou a conduzir o que é correto e o que é errado. Mas também depende muito do ponto de vista. Você já ouviu aquele pensamento quando você chega para aconselhar alguém, aí você diz, ó, felizmente eu percebo que você fez isso aqui é errado, a pessoa, no seu ponto de vista, no meu, foi correto. Aí a consciência, para aquela pessoa o que você fez é errado, e muitas vezes é errado, mas a tua consciência, ela não consegue acusar a ti mesmo que tu está fazendo algo errado. A consciência é o árbitro interior que testemunha a nós, permitindo que saibamos, aprovando ou censurando as nossas ações. E nós, por causa do pecado, muitas vezes, achamos que estamos fazendo certo e estamos fazendo errado. É aquele pensamento que nos corrompe. A consciência pode ser comparada a uma janela que deixa entrar a luz da verdade de Deus em nossa vida. Agora, quando a Bíblia se refere a uma boa consciência, o que está em foco, sobretudo, é a firme certeza da convicção da fé que se possui em Cristo, notadamente do fato de que já não há mais nenhuma condenação para todo aquele que nele crê, mas também a plena certeza e convicção da sua aceitação por Deus como filho amado. Aí sim, daí parte a entendermos que a nossa consciência tem que ser voltada para Cristo Jesus. Daí a necessidade e a importância de que o crente seja confirmado na fé e na palavra imediata de Deus em nossa vida, na postura, na convicção, na razão, naquilo que representamos Deus em nossa vida. O apóstolo Paulo, ele revisita as igrejas que fundou com esse pensamento de vigiar os missionários, ou se ver se todos estão trabalhando uma boa conduta diante de Deus, porque sempre nos tem dúvida em nossa mente que o que estamos fazendo é correto ou errado. Sempre a nossa consciência vai nos pôr essa dúvida. Um crente que esteja confirmado na fé, na palavra, também terá um vivenciará vitórias em sua vida sobre o pecado, sobre o diabo e o mundo. Mas quando ele não tem essa convicção de Deus,
ele não vai se importar com aquilo que tem praticado de errado. E esse é o fator primordial da consciência. A tua consciência só vai trabalhar para aquilo que favorece a Deus, quando tu entender os princípios de Deus em tua vida. De acordo com a Bíblia, a consciência é aquilo que nos ajuda a distinguir entre o certo e errado, mas com base na palavra do Senhor, não em nossos próprios pensamentos, ou escolhas, ou decisões. Todas as pessoas têm uma consciência, mas essa consciência pode ser distorcida pelo pecado. A consciência precisa ser guiada por Deus. Essa é a realidade. Cada pessoa divide as coisas em um bom ou ruim, ou em um certo ou errado. Não é verdade? Mas a consciência ensina a viver de acordo com o bem, de acordo com o que é certo, de acordo com o que é limpo, quando nós conhecemos a Deus. Você já parou para pensar como era seu pensamento antes de você conhecer a Deus? Muitas coisas em tua vida tu achava natural. Muitas coisas. Eu me lembro que logo muito cedo, eu e minhas irmãs começamos a trabalhar muito cedo lá em casa. E eu achava normal quando eu via elas inventar doença para não ir trabalhar. Saía todo mundo junto, a mãe preparava o café da manhã, aí saía todo mundo junto. Aí eu batia na porta dela, não trabalhar amanhã. Estou ruim. Aí eu estava ruim mesmo. É assim, né? Eu marquei um compromisso hoje, não vou trabalhar muito. Vai dizer o que eu patrão? Vou dizer que o passeador aqui com febre. Aí, tá certo. Ninguém disse que ele pedia atestado, não, ele nunca pede. Eu sabia que ela estava boa, eu achava aquilo natural. Por quê? Porque eu não conhecia a Deus. Eu não conhecia a Cristo. Muitas vezes eu via ela ligando para o patrão, imitando até voz. Não estou podendo nem falar. Como é que eu vou atender o telefone? Aí quando ela terminava, ficava eu e ela rindo. Porque na minha consciência corrupta, por não conhecer a Deus, era natural. É igual aquela ideia do pecadinho, de uma mentira santa. Já ouviu o crente dizendo isso? Ah, foi uma mentira santa. É pecado. Mas a tua consciência, por estar corrupta, ela não te acusa. A Bíblia diz que todos têm uma consciência. A consciência mostra que mesmo que não conhecer a Deus, pode conhecer as leis naturais de Deus, mas a consciência permite com que a pessoa desobedeça às leis humanas. Mas quando nós tememos a Deus, observe mais uma vez no verso 16: mas faça isso com mansidão e com temor. Quando nós aprendemos a temer a Deus, não é só as leis que vai nos frear, não é só o medo de ser preso, ou de ser levado à justiça, ou de ser envergonhado em público, que vai nos frear, mas é a nossa consciência voltada para Deus. É uma consciência limpa, uma consciência boa. A consciência tanto pode acusar ou defender. Essa é a realidade, uma pessoa. Mas cada pessoa tem uma consciência diferente e precisa aprender que Deus valoriza o que é certo diante dele e não o que achamos que é certo. Muitas vezes queremos viver a nossa consciência de acordo com a nossa vontade, com a nossa percepção, de acordo com a nossa força, e não é. O que tem que prevalecer na vida do crente é a vontade do Senhor acima de tudo. Então aqui eu quero estar fazendo a única aplicação essa noite, devido ao nosso tempo que vamos passar para a ceia, para a nossa vida. A consciência limpa, ela nos guia para Deus. E na medida que somos guiados para Deus, vamos guiar a nossa vida, a vida de quem está perto de nós, a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos,
a vida da nossa empresa, a vida na faculdade, a vida na escola, a vida em todo. Por quê? Porque Deus nos guia a obedecer, a amar e a temer a Ele acima de tudo. Esse é o propósito do Senhor. O pecado, ele deixa a consciência pesada, trazendo um sentimento de culpa e ansiedade. Somente Jesus pode dar uma consciência limpa. Ele levou o castigo de todos os pecados na cruz do Calvário. Agora, quem se arrepende de seus pecados não está mais debaixo da condenação, mas a salvação de Jesus limpa o pecado e tranquiliza a nossa consciência. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 21. Hebreus 10, versos 21 e 22. Hebreus 10. Aqui nós observamos o autor deixando bem claro para nós o que é ter uma consciência limpa diante de Deus. Observe, verso 21 e verso 22 de Hebreus 10. E tende um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemos nós com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de uma má consciência e o corpo lavado com água pura. Tendo um coração sincero diante de Deus, uma vida cauterizada para o mundo, uma vida limpa, passaremos a ter uma consciência pura. Para manter uma consciência limpa, é preciso obedecer a Deus, que é o Salvador. Não usar a salvação como desculpa para continuar pecando. A sua vida agora é dedicada a Deus e não ao pecado. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais a sua consciência se torna mais sensível para as coisas de Deus e encontra mais tranquilidade em fazer a sua vontade. A consciência pode encontrar-se de tal modo corrupta ao ponto de aprovar quando a pessoa faz algo mal e de censurá-la quando faz algo bom. Que exemplo? A Bíblia ela nos ensina o que é correto, e muitas vezes nós fazemos o que é errado, achamos que estamos cumprindo a Bíblia, por não ter o conhecimento de Deus. Isso é o que a Bíblia chama de má consciência. Observe no verso 22: aproximemos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo uma vontade, um coração purificado da nossa má consciência. Um criminoso, ele sente-se culpado em deletar os seus amigos quando se reúnem para o crime, e um deles é preso, ele se sente culpado ao deletar os seus amigos. Ali é a sua consciência trabalhando na vida dele, uma má consciência, mas na sua consciência ele está fazendo certo. Eu não vou entregar aos meus amigos. Ele chama de teu nomezinho. X9, caboetar, né? Eu não estava lembrando desse. Caboetar, eu não vou caboetar os meus amigos. Na consciência dele corrupta, ele está fazendo o que é o certo. E quando ele faz um roubo, ele comemora.
como se estivesse fazendo o que é certo. Você está vendo como é invertido os valores do pensar por ter uma mente corrupta diante de Deus? Outro exemplo bem nítido: um homem põe uma mulher em seu carro para atrair a sua esposa. Aí na entrada do motel, a mente dele, a consciência dele diz: eu sou casado, o que eu vou fazer isso com a minha esposa? Aí de imediato a consciência diz assim: não, mas tua mulher só te trata mal, é com maior ignorância contigo, aí tu vai perder essa oportunidade, uma mulher linda dessa. Está vendo como a consciência acabou de trair a mente dele? Por ele ter uma má consciência. A maior imagem que nós temos de uma mente sendo conduzida ao mal, qual é? É uma cabeça e um anjo de um lado, um anjo maligno com asas pretas, e do outro lado um anjo com asas brancas. Mas isso é a nossa consciência corrupta diante de Deus. Quando nós temos uma consciência limpa, esse anjo do mal ele não existe, porque nós conhecemos a Deus. Ele neutraliza, ele limpa o nosso ser, e passamos a entender até antes de agir o que é errado. Antes de você trocar até o telefone, isso é errado. Isso aqui só eu pensar, eu já estou traindo minha esposa. Só eu pensar, eu já estou mentindo. A tua consciência ela vai te acusar. E essa ação só é adquirida quando nós conhecemos a Deus. Esse é um exemplo de uma má consciência. Quando você faz algo errado, a sua consciência não lhe culpa, tem alguma coisa errada. Faz algo certo pela ação do pecado e não consegue ver que é certo, tem alguma coisa errada. Nós vamos já celebrar a ceia. Um dos pontos que é analisado pelo apóstolo Paulo, o que é que ele diz? Faça uma análise de si mesmo. Como está a sua conduta para com a igreja, para com o irmão, para com Deus. Então essa análise é tua. Não é eu que vou estar te lembrando do que tu fez. Não é a igreja, é a sua consciência. A sua vida, a sua consciência, ela tem que causar um impacto em tua vida quando tu é jogado a fazer o que é errado. A consciência depende do conhecimento da palavra de Deus. É a luz que passa pela janela, que clareia a tua vida, que abre os teus olhos da mente. Numa escuridão, qualquer brecha de luz, tu se alegra e se renova. Interessante, observe quando você apaga a luz de um local, no exato momento você não consegue ver nada, mas aos poucos a tua vista vai se acostumando com aquilo ali, pois aí você vai começando a ver alguma coisa, algum rascunho, alguma coisa em meio à escuridão, e essa luz que entra pela janela é o conhecimento de Deus em nossa mente. Temos que querer esse conhecimento. Ao estudar a palavra, o cristão passa a compreender melhor a vontade de Deus, e a sua consciência torna-se mais sensível para o que é certo e para o que é errado. Então que o Senhor possa ocupar um espaço maior em nossa mente. Uma boa consciência nos acusa quando pensamos em fazer algo errado, e quando fazemos algo certo, ela nos ajuda a mantermos essa linha de pensamento para fazermos mais coisas certas. E essa ação é do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E todos nós recebemos o Espírito do Senhor quando aceitamos a Jesus. Manter essa consciência forte, pura, é algo que exige esforço, é algo que exige luta diária, é algo que exige que venhamos matar o velho homem e que o Senhor cresça em nossa vida. Meus irmãos, quando eu falo de consciência, não estou falando que é algo fácil mantermos uma consciência limpa. Por quê? Porque estamos no mundo. Até que o Senhor venha,
Até que o Senhor venha, vamos estar sujeitos à corrupção desse mundo, ao pecado e à natureza humana que reina em nós, até que o Senhor venha. Mas na medida que recebemos o Espírito, Ele volta à nossa mente para fazer o que é certo. O que é certo. Então, temos que ter uma certeza em nossa vida, a mesma certeza que Paulo trabalhou lá em Atos 24, verso 16, quando ele diz: por isso também me esforço, por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Aí aqui resume o nosso texto que estamos trabalhando aqui em 1 Pedro capítulo 3. Lembram aqui do que ele fala? Aqui no verso 17, veja, quando ele diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra por praticar o quê? O bem, do que praticando o que é mal. Irmãos, nem que você sofra, sustente a verdade. Nem que você sofra um dano, sustente a verdade. Porque isso é o que vai fazer com que o olhar do Senhor esteja sobre ti. Então, nem que você sofra um dano, faça o bem. Eu aprendi uma coisa em minha vida, que o crente tem que estar preparado para 3 coisas: para amar a Deus acima de todas as coisas, pregar a palavra e morrer pelo Evangelho. Temos que estar preparados para essas 3 coisas em nossa vida, e ter uma certeza de uma eternidade para com Deus. Então esse é o se esforçar que Paulo fala aqui em Atos. Por isso também me esforço, por ter sempre uma boa consciência pura diante de Deus e dos homens. Então o que nós concluímos disso tudo para a gente finalizar? Que uma boa consciência também nos traz a paz ao coração. Quando tomamos essa paz, tornamos essa paz interior possível em nossa vida, enfrentar as batalhas é besteira. Enfrentar a dificuldade é besteira. Meu irmão, você olhar para as suas dificuldades e ver Cristo te faz grande. Te faz grande. Te faz tu entender que tu é mais do que vitorioso. Tu é mais. Entendeu? Mas agora, quando tua consciência trabalha que tu não conheces a Deus, que tu é um fracassado, que tu é um pecador, tu não vai vencer nada. Tu não vai conseguir romper barreira de nada. Tu vai morrer na primeira dificuldade. Tu não vai conseguir batalhar. Irmão, nós temos que ter uma consciência, esforçando-se, trabalhando o nosso coração para ver Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Essa é a nossa consciência. Como é possível testemunhar de Cristo com ousadia quando a sua consciência está testemunhando o contrário, está te envergonhando, está te acusando, te oprimindo? Por isso temos que ter uma consciência forte, limpa diante de Deus. Como tu vai falar daquele que nunca te envergonhou, que se tu tem envergonhado o nome dele, dando mau testemunho? Como? Uma boa consciência remove o medo do que o outro talvez saiba a nosso respeito. Vocês estão entendendo? Do que possa dizer ou fazer contra nós. Irmãos, não deixe que ninguém te envergonhe como crente. Como é que tu é crente e fala palavrão? Como é que tu é crente e mente? Como é que tu é crente e adultera? Como é que tu é crente e bebe? Irmãos, temos que ter uma conduta limpa para poder falar daquele que é limpo diante de nós. Quando Cristo é o Senhor de nossa vida, tememos somente a Deus
Não precisa ter medo dos homens, medo de ameaças, medo de opiniões ou ações do inimigo. Eu não tenho medo do que os outros pensam de mim, porque eu temo ao Senhor e sei da minha consciência limpa diante dele. Nunca eu vou ter alguém que possa me envergonhar, porque primeiro eu sou temente a Deus, e eu sei que eu posso falar do amor dele. Eu sei, porque eu não ando envergonhando ao meu Senhor. Pois tenha isso em mente como cristão, tenha isso cauterizado em seu coração, como diz o salmista, para encerrar lá no Salmo 118, verso 6, que o Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer homem? Nada, nada, porque o Senhor está comigo. Pois que o Senhor nosso Deus nos dê uma consciência limpa, santa diante dele. Amém? Vamos orar e passar para a nossa ceia. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse entendimento da consciência da tua palavra. Abençoa, ó Pai, a tua igreja, nos prepara, ó Deus, para a nossa santa ceia. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero estar chamando aqui os nossos diáconos, que é a nossa diaconisa, nos meninos do louvor. Eu tenho uma lista de 5 minutos para terminar a ceia. Nós passei a semana trabalhando em mal, com a garganta inflamada, com a sinusite atacada. Fazia tempo que eu não tomava antialérgico e tive que voltar a tomar, mas graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11. Vamos estar lendo no verso 23 em diante. Passar para a nossa Santa Ceia propriamente dita. Peço perdão para os irmãos que ficam sempre ali bitolados aos horários, mas o Senhor vai nos dando a reflexão da sua palavra e eu não posso sair daqui sem falar. Mas, irmãos, a Bíblia ensina que as pessoas que devem tomar a ceia são aquelas que são membros de uma igreja, que participaram da comunhão para uma igreja, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, e também se batizou. É um dos passos, é uma das ordenâncias de Deus, é o se congregar, digamos assim, né? Aceitar Jesus como teu suficiente Salvador. Aí vem algumas etapas em tua vida: o se batizar nas águas e depois cumprir a ordenança do Senhor na Santa Ceia. E Paulo, ele nos aconselha a fazer uma análise de nós mesmos, para nós trabalhar a nossa consciência, ver como nós estamos diante de Deus, diante da igreja e diante dos irmãos. Essa consciência não é eu que vou trabalhar em tua vida, mas creio eu que durante toda a vida, quando nós aceitamos Jesus, tentamos manter uma consciência limpa, santa diante do Senhor. E essa consciência que vai trabalhar em tua vida é o Espírito Santo de Deus. Então faça uma análise você mesmo, como você está. Tem algumas igrejas que ela dá um tempo para a pessoa pensar, mas eu acho que o tempo que é dado aqui é aquele tempo da mensagem. Tu está ali analisando. Quando tu chega ali, tu olha para essa mesa, tu já se lembra: meu Deus, será que eu estou bem para tomar a ceia do Senhor? Será que eu estou tranquilo para tomar a ceia do Senhor? Amém? Quero estar chamando nosso diácono Bruno, nosso diácono Márcio, para estar pedindo ao irmão Bruno que ore pelo pão. São os irmãos Papai e Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, com os meus irmãos, Senhor, para participar desse convite, Senhor.
Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Senhor, nos dá, Senhor, essa oportunidade, Senhor, de participar, Senhor, como teu corpo, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que tu possa consagrar, Senhor, este pão, Senhor, que representa, Senhor, o teu corpo que foi dado por nós, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Senhor, nós somos gratos, Senhor, a ti, Pai. Nós somos gratos, Senhor, por tu ter, Senhor, nos amado, Senhor, primeiro. Assim que eu te peço, te oro e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto nós louvamos, já vão servir o pão. Pão da vida.